Senta que lá vem história. Eu quase fui impedida de embarcar na minha viagem internacional e eu preciso te contar o que aconteceu para você não cometer o mesmo erro que eu. Então fica até depois da vinheta para você ouvir a história do maior perrengue de viagem que eu já passei. Eu sou Rafaela Molas, especialista em milhas, apaixonada por viagens, já visitei mais de 30 países e eu queria contar para vocês uma história que aconteceu alguns meses atrás e que eu nem tive coragem de contar no meu Instagram antes. Pois bem, antes de contar essa história, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar daqueles carimbos de pontos turísticos que muitas pessoas carimbam no passaporte ao redor de todo o mundo? Esses são carimbos considerados colecionáveis. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esses carimbos foi em um blog de viagem bem famoso, inclusive, e justamente com este título: Carimbos que todo viajante deveria ter no passaporte. Comenta aqui embaixo do vídeo se você já ouviu falar desses carimbos. Quando eu perguntei sobre eles lá no meu Instagram, 35% das respostas foram: eu tenho esse carimbo ou conheço quem tem. Quais são esses carimbos, Rafa? Vários pontos turísticos ao redor do mundo colocam como se fosse um guichê, uma casinha, onde você coleciona esse souvenir. Então, por exemplo, você consegue pegar ele lá em Machu Picchu, tem lá na Cidade do México, em Foz do Iguaçu, que tem os bichinhos do Parque das Aves, tem lá em Ushuaia, carimbo del fim do mundo. Os carimbos, eles são lindos, maravilhosos e dos destinos turísticos mais icônicos ao redor do globo. E para nós que amamos viajar, é como se fosse uma coleção mesmo, né? Você chega num ponto turístico incrível e você ganha um carimbo desse no seu passaporte ou em qualquer outro lugar. Você já tá sentindo o cheirinho do perrengue aí? Então continua aí que você vai entender o que tá acontecendo e por que eu tô falando disso agora. Esses carimbos, eles são considerados não oficiais. Afinal, embora tenha até uma casinha no ponto turístico para você pegar ele, não é um oficial da imigração que vai te dar esse carimbo bonitinho do Machu Picchu. É a pessoa do ponto turístico. E aí, por ingenuidade, a primeira vez que eu carimbei, eu não questionei o fato de ser um carimbo em um documento oficial. E que isso poderia até mesmo rasurar o meu documento. E aí, quando eu comentei sobre isso lá no meu Instagram, vieram os fiscais da perfeição que nunca erra falando: você já viu carimbar certidão de nascimento? Como assim você carimbou um passaporte? Você carimba RG? Você carimba tua CNH? Não! Mas nenhum desses documentos tem um local num ponto turístico para você carimbar e que você está com ele na mão. E se você é o fiscal da perfeição, parabéns! Ó, palmas! Mas se você nunca viajou nem para fora do país e quer dar lição de moral nos viajantes que erraram, menos. Aprende então para você também não fazer igual. Quando eu contei o meu erro, apareceu milhares, sim, milhares de pessoas que também tinham o bendito do carimbo no passaporte e nunca tinham ouvido falar disso. A partir do momento que você carimba ou faz qualquer rasura ali, escreve no seu passaporte, é considerado uma rasura. Mas o que eu não sabia era o que aconteceu logo em seguida. Estávamos eu e o Alan na nossa volta ao mundo. Estávamos no país Vietnã, prestes a embarcar para Tailândia, o país dos meus sonhos. O meu maior sonho de viagem era conhecer a Tailândia. E ao chegar no embarque, a gente foi fazer o nosso check-in, despachar a nossa mala, e a atendente pediu meu passaporte. Ao pedir o meu passaporte, ela pegou o passaporte na mão e começou a folhear todas as folhas do passaporte. Eu achei que ela iria achar a primeira página vazia ou confirmar o meu nome no cadastro e liberar. Pois bem, ela folheou todas as páginas do meu passaporte e na hora que ela chegou na última página, que tinha essa foto aqui, que era o nosso carimbo de Foz do Iguaçu, ela perguntou assim: esse carimbo é de um ponto turístico, certo? Eu respondi: sim, do Brasil. Ela simplesmente fechou meu passaporte, pegou o passaporte do Alan e do Euclides, marido da Lu, que também estavam viajando com a gente, e achou os mesmos carimbos e também deixou o passaporte de lado. Quando ela folheou o da Lu, ela não encontrou nada e deixou em outro lugar. Só que a Lu também tinha um carimbo de passaporte diferente lá e ela não viu. Nisso, ela virou para nós e proferiu a seguinte frase: como vocês têm carimbos não oficiais no passaporte, isso é considerado uma rasura. E o seu passaporte para nós é considerado inválido. Você não pode embarcar. Por conta disso,
nós vamos ter que pedir autorização para a imigração da Tailândia, perguntando se você poderá embarcar. Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, eu tinha acabado de entrar na Tailândia, porque a gente fez uma conexão em Bangkok, ficamos 2 dias lá. Nós passamos pela capital, passamos 2 dias, entramos no país, viram o nosso passaporte. E depois de ter turistado em Bangkok, a gente veio passar uns dias no Vietnã para poder voltar para a região das praias, que era o meu grande sonho. Nós entramos na Tailândia 6 dias atrás. Tem até carimbo da Tailândia aí nesse passaporte. Ela falou assim, sim, eu vi. Só que de acordo com as regras do país, o carimbo, ele realmente invalida o seu passaporte. E você pode ter caído com algum oficial da imigração que não viu esse carimbo e ele acabou autorizando. Ou ele viu e achou que estava tudo bem. Mas justamente por este motivo, nós da companhia aérea precisamos pedir autorização da imigração. Porque caso você chegue lá, você embarque aqui agora com a gente, chegue lá no país e eles olhem esse carimbo e neguem a sua entrada, nossa companhia aérea, além de receber uma multa, tem que arcar com seus custos de volta para o seu país. Gente, se isso é verdade, eu não sei. Pelo menos foi o que a moça me falou. E quando eu contei isso no Instagram, várias pessoas tiveram um relato de que também tiveram problemas na imigração por causa do carimbo. Eu comecei a tremer na hora. Gente, eu não sou de tremer, minha mão tremia que nem vara verde. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer agora? Ela falou assim, você não tem nada o que fazer. Os 3 passaportes na mão dela, ela pegou os 3, encaminhou para o colega do lado, que estava no balcão, e pediu para ele encaminhar um e-mail para a imigração da Tailândia, enquanto nós aguardávamos. Passaram 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, eu voltei lá no balcão e falei assim, moça, nenhuma resposta ainda? Por favor, a gente está ansioso, não tem nada que a gente possa fazer. Ela falou assim, não, infelizmente, nós temos que aguardar os oficiais da imigração a autorizar vocês entrarem e eles têm que responder. Gente, faltava 1h30 para o nosso voo sair. E eu falei assim, mas moça, o meu voo de volta para o Brasil, ele sai da Tailândia, né? A gente teria que ir para a Tailândia pegar o voo de volta para o Brasil. Ela simplesmente falou na melhor plenitude. Nós também temos voo pro Brasil saindo do Vietnã. Tipo assim, tô nem aí, né? Nessa hora, eu só pensava assim, cara, não é possível que a viagem dos meus sonhos vai ser interrompida por causa de um carimbo no passaporte. E vocês não sabem, não foi a primeira vez que eu viajei com esse carimbo de Foz do Iguaçu nesse passaporte na última folha. Eu já tinha visitado vários outros países, eu acho que mais de 10 países, com o mesmo passaporte. Estados Unidos, a gente foi para os Emirados Árabes, Dubai. Gente, a imigração de Londres é uma das migrações mais chatas que tem. Só que eu nunca tinha ido para a Ásia e ouvi falar que lá eles são muito encanados com isso. Eu pensava, gente, eu cheguei até aqui numa das melhores primeiras classes do mundo, um voo de mais de 30 mil reais, que eu não paguei nem 10% do valor por causa do conhecimento de milhas. E eu falava assim, e eu vou ficar aqui, eu falo, morrer na praia. Inclusive, se você não viu esse voo de mais de 30 mil reais que a gente viajou em primeira classe, totalmente pago com milhas, clica no banner que vai aparecer aqui na tela para você também ver o que o mundo das milhas é capaz de fazer e as experiências que a gente viveu sem pagar nada. Mas, obviamente, eu também pensava por um outro lado, né? Pelo menos não é nada sobre saúde. Eu sei que praticamente 1 hora depois, 45, nem sei quantos minutos depois, eles chamaram a gente e falaram assim: acabamos de receber o e-mail com a resposta da imigração tailandesa e eles autorizaram vocês a embarcar. Parecia até mentira, de tão sério que era o assunto. E nesse momento, o moço lá do check-in virou pra gente, que recebeu a resposta, e falou assim: First thing in Brazil, renew your passport. Ou seja, primeira coisa no Brasil, renove seu passaporte. Este passaporte é considerado inválido para nós, e você só entrou mediante autorização. Inclusive, vocês deram sorte, porque neste mesmo guichê eu já vi outros vários passageiros terem o embarque negado, só por ter um carimbo não oficial no passaporte. Imagina o alívio que foi. E dito tudo isso, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Pode ser que você até tenha algum desses carimbos no seu passaporte. E se você tiver, considere renovar, especialmente se você vai viajar para a Ásia. E se você também ama colecionar, é tão simples, gente, hoje. Leve o passaporte velho, ou se você não tem, compre um caderninho pequenininho de memórias de viagens, carimbe nele.
É óbvio dizer isso agora, né? Pois é, mas nunca ninguém me disse isso antes. E se eu chegar num lugar hoje que está carimbando o passaporte, eu vou sair gritando pros turistas: foge, gente! Não faça isso daí, porque você pode ter o seu passaporte invalidado. Quantas e quantas vezes eu ia no ponto turístico em outros lugares do mundo, não tô nem falando do Brasil, você via várias pessoas chegando com o passaportezinho lá e carimbando na última página. Muitas pessoas não sabem disso. E se você tem algum amigo que também ama viajar, manda esse vídeo para ele. Pode ser que ele até tenha esses carimbos e você vai ajudar ele a se livrar de um perrengue, ou então, se ele ainda não tem os carimbos, você já vai alertá-lo para não carimbar em nenhum destino turístico. E agora, antes de encerrar, deixa aqui nos comentários, você já ouviu falar desses carimbos e tinha algum no seu passaporte? Você é aquela pessoa que provavelmente ia carimbar por não saber? Ou você aí também é o fiscal da perfeição que falaria assim, cara, não, burrice carimbar o seu documento, né? Tá tudo bem, gente, podem acusar, eu deixo. O importante é, o recado tá dado, pra mim deu certo e pra vocês também agora vão dar, porque alguém tem que errar pra ensinar os outros, né? Beijos e até o próximo vídeo.